Jogo do Controle, por Marcelo Ferrari, da Oficina. Introdução ao jogo. Imagine que você se juntou a um grupo de seres para jogar um jogo. Esse jogo funciona com todos vocês se trancando numa cadeia. Cada um é diferente do outro, só que ninguém sabe disso, pois cada um só sabe de si. Vocês entram nessa cadeia, fecham a porta e não tem como sair. O jogo é simples assim. Imaginou? É isso mesmo. Essa cadeia é exatamente essa experiência humana que você está experimentando. E por que é uma cadeia? Participante. Para não fugir? Do que você fugiria? Participante. Da convivência com o outro. Exatamente. Ser humano é se meter dentro de uma experiência de interação com os outros. Uma vez que você está na experiência humana, você não tem como sair da convivência humana. Esse é o simbolismo da cadeia. Você nunca está apenas vivendo, você está sempre convivendo. Viver é conviver. A convivência é o tempo todo. Quer você goste, quer não, quer esteja consciente, quer não, você está preso na cadeia da convivência. Você não tem outra opção. Conviver é obrigatório. Sendo assim, pergunto: o desafio dessa brincadeira é conviver? Participante: sim. Não, conviver não é desafio, pois não é opcional. Conviver é inevitável. Logo, o desafio da brincadeira da convivência tem que ser outro além da convivência. Qual? Participante: a boa convivência. Isso mesmo. Conviver bem ou conviver mal são as duas possibilidades dentro de uma brincadeira de convivência. Cada momento da sua experiência humana é um momento de convivência. Cada momento da sua experiência humana você pode conviver bem ou conviver mal. O desafio é conviver bem. Não existe vida, só existe viver. Ou seja, você está sempre vivendo. Só que viver é conviver. Então, você nunca está vivendo, você está sempre convivendo. Neste exato momento, por exemplo, seu viver é você participando dessa conversa. Se você decidir sair dessa conversa e ir ao mercado fazer compras, você estará convivendo com as pessoas que estiverem no supermercado. Se você decidir entrar numa caverna para não conviver com ninguém, você estará convivendo com a caverna. Nem sempre sua convivência é com outro ser humano, mas sempre é com o outro. Viver é conviver. Não tem para onde fugir. A todo instante você está convivendo e só lhe restam duas opções: conviver bem ou conviver mal. Ou seja, o que você pode optar é pela qualidade da sua convivência. Isso facilita demais viver, porque uma vez que você entende que viver é conviver e que só tem duas opções, conviver bem ou conviver mal, com o que mais você precisa se ocupar se não em conviver bem? Todo o resto fica secundário. Todo o resto é apenas o tabuleiro do jogo. Todo o resto é apenas cenário para seu único desafio: conviver bem. Participante: e por que conviver bem é um desafio? A dificuldade é que cada um dentro dessa cadeia tem um gabarito diferente, mas ninguém sabe disso. Cada um dentro dessa cadeia supõe que o gabarito, que serve para si mesmo, serve para todos os outros. E cada um supõe isso, não por maldade, mas pela própria natureza da individualidade. Você é um indivíduo porque você só sabe de si. A natureza de ser um indivíduo impossibilita que você saiba a natureza de outro indivíduo. É por você não saber do outro que você não é o outro. Então, por não saber do outro, só lhe resta a possibilidade da suposição. Você se baseia em si e supõe seu gabarito para o outro. Se todos os indivíduos da cadeia tivessem o mesmo gabarito, ou se fosse possível um saber pelo outro, não haveria dificuldade. A brincadeira seria fácil. Mas a brincadeira é desafiadora justamente porque é necessário que você viva de acordo com o seu gabarito e conviva bem com o gabarito do outro, no escuro, sem saber do gabarito do outro. Esse é o desafio. Vou resumir para concluir. Viver é conviver, e isso é inevitável. Sua convivência pode ser de dois tipos: má convivência ou boa convivência. Você opta entre viver altruísta ou viver outroísta. Essa sua opção se desdobra em comportamentos. Seus comportamentos se desdobram na qualidade da sua convivência. Jogo do controle é quando você opta pelo viver altruísta que se desdobra em uma convivência outroísta. Estratégias de controle. Vou falar algumas palavras e peço para que vocês escrevam essas palavras no bloco de notas do computador. Estão prontos? Participante: sim, pode falar. Sal, açúcar, limão e melancia. Escreveram? Participante: sim. Ótimo. Agora vamos entrar no tema. Pergunto:
é possível o outro controlar você? Sim ou não? Participante: sim. Participante: não. Vamos começar pela resposta não. Justifique sua resposta. Participante: não, porque tenho arbítrio. Mesmo quando digo sim, querendo dizer não, a escolha é sempre minha. Sou eu que decido. Ótimo. Agora a resposta sim. Justifique sua resposta. Participante: sim, é possível o outro me controlar com minha permissão. Percebem que as duas respostas, sim e não, possuem a mesma justificativa? Sim, o outro pode controlar você quando você permite. E não, o outro não pode controlar você quando você não permite. Ou seja, de fato, é impossível o outro controlar você porque você tem arbítrio, e vice-versa. O outro não pode controlar você, nem você pode controlar o outro. O que impossibilita isso é o arbítrio. Mas, se é impossível controlar o outro ou ser controlado devido ao arbítrio, qual é o sentido de estarmos aqui estudando estratégias de controle? Participante: ótima pergunta, não sei. Agora vou desdizer o que disse. É possível controlar o outro e vice-versa, muito embora exista o arbítrio. Como? Participante: ainda não sei. Pelo convencimento. Você não tem como controlar o outro e vice-versa, mas um pode convencer o outro. Seu arbítrio é como o teclado do seu computador. Só você tem acesso, só você pode digitar nele. Sua realidade é o que aparece na tela, resultado do seu arbítrio, ou seja, resultado do que você digita no seu teclado. No começo dessa conversa, apareceram 4 palavras na tela do computador de vocês, não foi? Participante: sal, açúcar, limão e melancia. Isso mesmo, eu queria que vocês escrevessem essas 4 palavras. Era um desejo meu, não era de vocês. Só que eu não tenho acesso ao teclado de vocês, ou seja, não tenho como controlar o arbítrio de vocês. Contudo, eu controlei. Tanto controlei que essas 4 palavras estão aparecendo aí na tela do computador de vocês. Como isso é possível? Participante: você pediu para que nós escrevêssemos e nós atendemos seu pedido. Exato. Eu fiz um pedido e convenci vocês a fazerem o que eu queria. Só que quem fez não fui eu, foram vocês. Tá claro isso? Participante: sim. Se quem fez foi você, o que isso significa? Participante: não sei. Significa que quem fez não fui eu, foi você. Participante: sim, óbvio. O que você experimenta é sempre o que você opta a experimentar, quer seja uma opção que você mesmo imagine, quer seja uma sugestão do outro. No final das contas, em questão de experimentação, pouco importa de onde vem a opção, da sua própria imaginação ou de uma sugestão alheia. Tudo se resume ao seu arbítrio. Se você não quer experimentar limão, basta você não optar por essa opção. Assim como é impossível a palavra limão aparecer na tela do seu computador se você não digitá-la, também é impossível a experiência limão aparecer na sua experiência se você não optar por ela. Você está sempre no controle da sua experiência, pois até mesmo para você fazer o que o outro quer que você faça, você precisa optar por isso. Seu arbítrio é sempre a causa do que você está experimentando, ou seja, o outro pode tentar te controlar, mas não pode conseguir. O outro só consegue te controlar com sua permissão e vice-versa. Você pode tentar controlar o outro, mas não pode conseguir também. Você só consegue controlar o outro com permissão dele. O filme Advogado do Diabo tem um ótimo exemplo disso. O advogado diz ao diabo: você me manipulou, me enganou, você me levou a fazer essas coisas. O diabo responde: engano seu, pois até lhe disse para desistir. Você fez tudo por opção sua. Ou seja, embora o outro possa e esteja constantemente te manipulando e vice-versa, embora o outro possa e esteja constantemente te influenciando e vice-versa, a responsabilidade pelo que cada um está experimentando é sempre de cada um. Influenciar não é determinar. Entre as influências e a realidade experimentada está o arbítrio. O ambiente pode influenciar fortemente na decisão. De fato, o ambiente sempre influencia fortemente na decisão, mas influenciar não é decidir. No filme Advogado do Diabo, o diabo influenciou o advogado, tentou convencê-lo de várias formas a fazer o que ele queria, mas não determinou a escolha do advogado. Eu fiz a mesma coisa quando pedi para vocês escreverem sal, limão, açúcar e melancia no computador. Eu influenciei vocês, mas quem escreveu foram vocês. Para controlar o outro, você precisa convencer o outro, pois é impossível controlar o outro de forma direta, atuando no arbítrio do outro. Assim como um não tem como digitar as palavras sal, limão, açúcar e melancia no teclado do outro, pois somente cada um tem acesso ao próprio teclado, somente cada um pode executar o próprio arbítrio. Para que seja possível um controlar o outro, é necessário um meio de influência.
Meio é estratégia, maneira, jeito, método. No início dessa conversa, para que vocês fizessem o que eu queria, eu disse: preciso da ajuda de vocês, por favor, façam uma coisa para mim. Será importante para o entendimento do que vamos estudar hoje. Essa foi minha estratégia de convencimento para convencer vocês a fazerem o que eu queria. E minha estratégia funcionou. Porém, só influenciei. Vocês só escreveram porque aceitaram minha influência. É fundamental entender a diferença entre determinação e influência. Muitas coisas podem te influenciar. Às vezes, a influência é quase irresistível, mas não é determinação. O que determina seu viver é sua escolha, seu arbítrio. O diabo representa a influência tentadora. O diabo pode ser uma circunstância, uma pessoa, uma sociedade, o que for. O diabo representa algo que está tentando fazer com que você saia do viver altruísta e entre no jogo do controle, ou troísmo. Mas o diabo não pode ganhar de Deus. Por que não? Porque Deus é seu arbítrio. O que cria sua realidade é seu arbítrio, então só você pode criar sua realidade. Mas para que estudar estratégias de controle se você não quer jogar o jogo do controle? Participante: para eu não cair em tentação. Mais do que isso, para você sair da tentação que está caído. Você vive caído em tentação, seu viver é o jogo do controle, só que você não percebe isso. O estudo das suas estratégias de controle é para você perceber o que está constantemente fazendo, mas não percebe. Você está doente e o caminho para a cura é você estudar minuciosamente sua doença. Suas estratégias de controle são as minúcias da sua doença. Controle pela punição. Quer você esteja consciente, quer não esteja, você está jogando o jogo do controle. Você executa o jogo do controle através de estratégias. Então, quer você esteja consciente, quer não esteja, você está constantemente executando estratégias de controle. Só existem duas estratégias de controle. Sendo que todo ser quer sempre a mesma coisa, o bem, e todos repudiam a mesma coisa, o mal, então uma forma de você controlar o outro é através do mal, da punição, e a outra forma é através do bem, da recompensa. No jogo do controle, você controla o outro através do que ele quer, recompensa, ou através do que ele não quer, punição. E você é controlado da mesma maneira. A punição ocorre até que o outro faça o que você quer, ou seja, viva de acordo com o seu gabarito, e vice-versa. Se você não vive igual, em uniformidade, você é punido. Se você já vive igual, você aplica a punição em quem ainda vive diferente. Controle pela punição é um ato de violência, mas recebe um nome bonito. Você chama o controle pela punição de educação. E você não aplica a educação só na escola, aplica em todo lugar e a todo instante. Tanto que você nem consegue imaginar sociedade sem educação. E punição não é só física, pois a natureza humana é quaternária. Então, punição pode ser física, sensorial, afetiva e intelectual. Punição gera má convivência porque quem é punido quer vingança. Quando o outro punir você, você quer se vingar do outro. Quando você pune o outro, ele quer se vingar de você. Jogo do controle gera mais jogo do controle. Você também joga o jogo do controle através da ameaça. Ameaça é promessa de punição. Se você não fizer tal coisa, viver igual eu, vou fazer aquilo, te bater, te humilhar, etc. Ameaça é uma estratégia de controle também. Não a punição, mas a promessa de punição. Funciona até melhor. Primeiro você pune, depois de várias punições a pessoa internaliza a punição. A partir daí, basta a promessa. Sendo assim, fique ciente que o viver altruísta não é um mar de rosas. Os outros irão punir você de todas as formas possíveis para que você viva em uniformidade. Você vai dar liberdade para o outro viver e o outro vai te punir do mesmo jeito. Não conte que o outro vai desistir de te uniformizar. Não vai. Botão da educação. Nascemos sem educação. Comemos com as mãos, cagamos nas calças, mijamos fora do vaso, andamos pelados, berramos e principalmente somos 100% egoístas. Ser criança é uma maravilha para quem está sendo, mas é um tormento para os adultos. Toda vez que uma criança caga nas calças, está obrigando um adulto a limpá-la. Toda vez que uma criança berra durante a noite, está impedindo um adulto de dormir. Para um adulto, a falta de educação e o egoísmo de uma criança é um transtorno. Algo precisa ser feito. Só que uma criança não é como um robô que você aperta os botões e programa. Ou é. O pior para a criança é que sim. O comportamento de um ser humano é tão programável como o comportamento de um robô, principalmente na infância. A diferença é que os botões de programação do comportamento humano são emocionais, e o processo de programação não se chama programação, se chama educação.
Quando você é criança e mija no sofá da sala, por exemplo, o adulto considera isso errado e precisa lhe ensinar que isso é errado. Como ele faz isso? O adulto faz você experimentar dor como consequência do seu comportamento. Tem várias maneiras do adulto fazer você sentir dor. O adulto pode te dar um tapa, uma chinelada, um beliscão, bater com um cinto, etc. Porém, violência física não é a única maneira de infligir dor. Um adulto pode usar estratégias psicológicas como humilhação, desprezo, exclusão, chantagem emocional, entre outras. Quando você mija no sofá da sala e sua mãe lhe fala, por exemplo, "Que menina feia! Vou colocar essa menina no chiqueiro porque ela é um porquinho." Sua mãe está apertando o botão da dor emocional para programar seu comportamento. Só que você não aprende. Você mija novamente no sofá da sala. O que sua mãe faz? Ela aumenta a voltagem do botão da dor, repetindo a humilhação e acrescentando uma enorme careta de reprovação. Só que você ainda não aprende. E o que sua mãe faz? Ela aumenta a voltagem do botão da dor, repetindo a humilhação, repetindo a careta de reprovação e te dando um tapa na bunda. Sua mãe te trata exatamente como um torturador, mas ela acredita que está te fazendo um bem. Ela acredita que está lhe educando. Com a repetição da tortura associada ao comportamento, chega o momento em que a proibição está programada. Você sente a vontade de mijar no sofá e sua memória lhe faz pensar na dor que irá experimentar se executar aquele comportamento. Você não quer sentir dor, então você mesmo se proíbe de mijar no sofá. Sua mãe tem um gabarito enorme de certos e errados, então, cheia de amor materno, pensando no seu bem, segue te torturando e te programando até você ficar adulto. Quando você se torna adulto, o que você faz com seus filhos? Exatamente o mesmo que seus pais fizeram com você. Educação. Afinal, você também não quer que seus filhos sejam porquinhos, quer? Controle pela recompensa. Escolhi o filme A Última Tentação de Cristo para ajudar no estudo do controle pela recompensa, porque esse filme pega a história mais famosa do mundo e propõe uma outra opção para o desenrolar da história. Se a história de Jesus é factual ou não, isso não importa para nós nesse estudo. O que importa nesse estudo é o simbolismo contido na história de Jesus. E qual é o simbolismo? Qual é a história por trás da história de Jesus? A história de Jesus é uma jornada de autorrealização, realização do destino. Nessa história, a autorrealização é representada por Jesus realizando a vontade do Pai. Esse é o termo cristão que se usa. E o que é realizar a vontade do Pai? É realizar o próprio destino. Metaforicamente falando, o destino de Jesus era percorrer toda a via sacra até a crucificação. Na crucificação é onde se consuma a jornada de Jesus, onde se consuma seu destino, onde se consuma a vontade do Pai, onde se consuma sua autorrealização. Para evitar equívocos, mais uma vez explico que destino não é o que você faz. Destino é o que você é. Destino é ser. A história de Jesus é uma metáfora do processo de autorrealização do ser. Então, quando Jesus chega à crucificação, isso simboliza que Jesus viveu sendo Jesus, que viveu em acordo com sua unicidade, que viveu de forma autoísta. Essa é a moral da história. Todos os acontecimentos e toda a trajetória de Jesus são metáforas para o entendimento da jornada de autorrealização. Entendido isso, fica fácil de entender que a jornada de Jesus simboliza sua própria jornada de autorrealização. Ou seja, a via sacra simboliza a jornada de todos e cada um dos seres humanos. Jesus simboliza o ser humano que passa por desafios, vence e se autorrealiza. Os desafios são dois: punição e recompensa. No capítulo anterior, estudamos detalhadamente o desafio da punição. Nesse, vamos aprofundar no entendimento da recompensa. Na história de Jesus, houve momentos em que o desafio para que Jesus abandonasse seu destino foi a punição, mas também houve momentos em que o desafio foi a recompensa. Como já vimos, no jogo do controle, você controla o outro e é controlado por ele, através da punição e da recompensa. Por quê? Porque você foge da punição para ir para a recompensa, que é o mesmo que buscar a recompensa para sair da punição. São dois lados da mesma moeda. No jogo do controle, o outro usa punição e recompensa para fazer você sair do seu destino, e vice-versa. É isso que o filme A Última Tentação de Cristo mostra quando Jesus está na cruz e vem o anjo conversar com ele. O anjo tira a coroa de espinhos, tira os pregos, ou seja, recompensa. Está tirando a dor.
Daí o anjo leva Jesus para uma casa confortável, onde ele tem prazeres, alegrias, tudo recompensa. Daí ele tem uma esposa, tem filhos, tem uma família, tudo recompensa. Não estou dizendo para você se negar a ter prazer e alegria, pelo contrário. Mas é que a história de Jesus é metafórica, representativa. Quando Jesus aceita as recompensas, simboliza você aceitando recompensa para negar seu destino, sua unicidade. É por isso que o filme chama A Última Tentação de Cristo, porque ele aceita a recompensa para negar seu destino, ou seja, cair em tentação. Então, Jesus sofre dois tipos de tentação. Ele é punido para não cumprir o destino dele, e ele é subornado também para não cumprir o destino dele. São dois tipos de estratégias que têm o mesmo objetivo: controlar Jesus e fazê-lo negar seu destino. E no filme, o controle através da punição não funcionou, mas o controle através da recompensa funcionou. O mesmo acontece com você no jogo do controle. Você também controla o outro e é controlado por ele através da punição e da recompensa. E você também cai mais em tentação através da recompensa. Isso acontece porque recompensa é bom, então recompensa não parece estratégia de controle, mas é. Recompensa e punição são as duas estratégias de controle. O controle pela punição é a estratégia da educação. O controle pela recompensa é a estratégia da ratoeira. Por que ratoeira? No controle pela punição, você pune, 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 até a pessoa ficar condicionada a viver de acordo com seu gabarito e vice-versa. No controle pela recompensa é similar, mas recompensa, 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 até a pessoa ficar condicionada a viver de acordo com o seu gabarito e vice-versa. Por isso, ratoeira, o benefício é usado para prender. Então, você pode até ter uma vida boa, que é o queijo da ratoeira, mas você não vive bem, pois não vive em acordo com seu destino, em acordo com o seu próprio gabarito. Para terminar, tem uma palavra que deixa a estratégia da recompensa totalmente explícita. Essa palavra vai te ajudar a perceber quando você está tentando controlar o outro através da recompensa e quando o outro está tentando controlar você. Essa palavra é suborno. A estratégia da recompensa é subornar. Então, você pode até ter uma vida boa, que é o queijo da ratoeira, mas você não vive bem, pois não vive em acordo com seu destino, em acordo com o seu próprio gabarito. Convivência de polícia e bandido. Houve um tempo em que você podia plantar qualquer planta no quintal da sua casa. Daí a sociedade criou uma lei para proibir a plantação de maconha. Desse momento em diante, plantar maconha se tornou um crime. Se você plantar maconha no seu quintal, será considerado criminoso e será punido. Tem países em que essa lei não existe, logo, esse crime não existe. É a lei que criou o crime e não o contrário. O mesmo acontece com o errado. É o certo que cria o errado e não o contrário. Tudo é o que é, nem certo nem errado, até que alguém crie uma lei, ou seja, um certo. Daí, por contraposição, surge o errado. Por exemplo, o lugar onde uma toalha está é apenas o lugar onde a toalha está. Daí, alguém criou uma lei de que o lugar certo da toalha é pendurada no banheiro. Pronto. Imediatamente se torna errado deixar a toalha em cima da cama. Se torna um crime. Se você deixar a toalha em cima da cama, você se torna um criminoso merecedor de punição. É por isso que as pessoas te punem. Fazem cara feia, xingando, dando bronca, puxando sua orelha, te cancelando ou mesmo te batendo. Você é um criminoso. Você pode não saber qual é o seu crime, o que fez de errado, mas as pessoas que estão te punindo sabem. O mesmo acontece quando você pune os outros. Toda vez que alguém desrespeita suas leis, essa pessoa se torna uma criminosa. Todo criminoso é merecedor da sua punição. Por isso, você também pune os outros. Você vive policiando e punindo os outros por conta dessas leis pessoais dentro de você. O outro faz o mesmo. Como uma convivência assim, de polícia e bandido, pode ser boa? Não pode. Mas o problema não é ter leis pessoais. O problema é ignorar que essas leis pessoais são pessoais, ou seja, que estão dentro de cada um e não escritas na pedra. Até que a sociedade decida colocar na Constituição que o lugar certo da toalha é pendurada no banheiro, ninguém tem como saber que existe essa lei, nem que colocar a toalha em cima da cama é um crime. Seres humanos convivem sob o equívoco de que suas leis pessoais são de conhecimento de todos e obrigatória para todos. Não são. Você não sabe quais são as leis pessoais dos outros e, mesmo que soubesse, não tem obrigação de segui-las.
O outro não sabe quais são suas leis pessoais e, mesmo que soubesse, não tem obrigação de segui-las. Através do diálogo, vocês podem descobrir e, ao invés de conviverem como polícia e bandido, conviverem como seres humanos com critérios diferentes. Tempestade por um copo d'água. Você está condenado a sofrer porque sofrimento é você experimentando insatisfação. Por mais que você esteja satisfeito, o estado de satisfação sempre acaba e você volta à insatisfação, ou seja, volta a sofrer. É assim que funciona, inevitavelmente. Sua opção frente a isso é lidar bem ou lidar mal com isso. Você lida mal quando transfere ao outro a responsabilidade pela satisfação do seu desejo. Sendo que o outro não tem essa obrigação, tudo o que você consegue com isso é perpetuar seu estado de insatisfação, ou seja, perpetuar seu sofrimento. Você usa duas estratégias, imposição e submissão. Por exemplo, você deseja beber água. Na estratégia impositiva, você ameaça o outro. Seu filho da puta, seu desgraçado, me traz um copo d'água agora mesmo ou te mato. Você pega um revólver e dá um tiro pra cima. Pega uma faca e finca na mesa. Vai logo, você ordena. Só que o outro não nasceu para ser seu garçom e não vai. Você tenta mil torturas para obrigar o outro a pegar o copo d'água para você. Nada funciona. Se você usasse 0,1% da energia que está disparando no outro para levantar a bunda da cadeira e pegar você mesmo o copo d'água, seu desejo já estaria satisfeito faz tempo. Mas não, você é um sabidão, tão sabido que sabe que o culpado pelo seu sofrimento é o outro que está te enrolando. Então, já que a tempestade por um copo d'água não está funcionando, você decide usar uma sabedoria mais impactante. Você decide apertar o botão vermelho e começar com a Terceira Guerra Mundial. Na estratégia submissa, você começa a fazer chantagem e vitimização para obrigar o outro a satisfazer seu desejo. Você diz: "Quem me ama pega um copo d'água para mim." Só que o outro não nasceu para ser sua babá e não vai. Você começa a chorar. "Você não me ama, eu faço isso por você, faço aquilo, eu te dei a vida e você nem pega um copo d'água para mim. Você é um egoísta ingrato." Se você usasse 0,1% da energia do mimimi para levantar a bunda da cadeira e pegar você mesmo o copo d'água, seu desejo já estaria satisfeito faz tempo. Mas não, você é o sabidão. Tão sabido que sabe que a culpa do seu sofrimento é do ingrato que está te enrolando. Então, já que mimimi por um copo d'água não está funcionando, você decide usar uma sabedoria mais impactante. Você entra em depressão, começa a tomar remédios tarja preta e, por fim, decide cortar os pulsos. Resumindo, sofrer é natural, inevitável e saudável. Você precisa experimentar sofrimento para tomar consciência do seu desejo e satisfazê-lo. Só que você pode transferir sua responsabilidade de satisfação ao outro ou pode assumi-la. Assumir é lidar bem com o sofrimento e resolvê-lo. Transferir é lidar mal com o sofrimento e perpetuá-lo. Solução ou perpetuação? Você decide. Tirania da justiça. Se justo e injusto fossem absolutos, não haveria conflito por justiça no mundo, pois não haveria divergência sobre a ação justa e a ação injusta. Toda ação justa seria visivelmente e incontestavelmente justa. Toda ação injusta seria visivelmente e incontestavelmente injusta. Não haveria necessidade de tribunais, nem de leis e sistemas judiciários. Contudo, cada dia as leis e os processos judiciais aumentam nas sociedades humanas. Por quê? Porque justo e injusto não são absolutos, são definições humanas, mentais e particulares. Ou seja, cada cabeça é uma sentença, pois cada um tem um critério pessoal do que é justo e injusto, assim como cada um tem um critério pessoal do que é feio e bonito. No filme Carandiru, que mostra a saga do Dr. Drauzio Varela interagindo com os prisioneiros do presídio, todos os prisioneiros têm justificativas para os seus crimes. O Dr. Drauzio Varela observa isso e comenta com outro médico. Seu interlocutor lhe responde: "Você ainda não percebeu que todos os prisioneiros aqui dentro são inocentes? Justo e injusto são atribuições pessoais. O que eu considero justo, você pode considerar injusto e vice-versa. E até aí tudo bem. É assim que funciona. O problema é ignorar isso e partir em busca de justiça. Sendo que justo e injusto é particular, buscar justiça se torna uma tentativa de estabelecer algo particular como absoluto, ou seja, se torna uma tirania." Hotel errado. Um homem entra no elevador de um hotel. O ascensorista lhe pergunta: "Para qual andar o senhor deseja ir?" "Qualquer um", responde o homem. "Estou no hotel errado."
Outroísmo é o hotel do jogo do controle. Tanto faz para qual andar você vai dentro do jogo do controle. Tanto o andar de cima, outroísmo impositivo, como o andar de baixo, outroísmo submisso. Só servem para lhe manter jogando o jogo do controle e, consequentemente, vivendo mal. Para viver bem, ao invés de mudar de andar, mude de hotel. Solte a corda. Um alpinista estava escalando uma montanha durante a noite. De repente, escorregou e começou a cair. A corda de segurança estancou a queda, mas ele ficou pendurado no escuro. Desesperado, quase morrendo de frio, o alpinista começou a gritar: Socorro, alguém me ajude! Solte a corda, disse uma voz. Quem está falando? Perguntou o alpinista. Você quer se salvar ou não? Sim, quero. Então solte a corda. Isso não! Me ajude a sair daqui! Estou tentando. Solte a corda. Nem fodendo, solta essa corda. Você quer se salvar ou não? Sim, quero. Então, solte a corda. No dia seguinte, o alpinista foi encontrado congelado e morto, agarrado a uma corda a meio metro do chão. O alpinista é você. O frio é você vivendo mal. A corda é o jogo do controle. Sua persistência em se manter agarrado à corda é você persistindo em jogar o jogo do controle. Quer viver bem? Solte a corda. Desista do jogo do controle. Paradoxo da obediência. Interlocutor. Se todas as pessoas me obedecessem, o mundo seria uma maravilha. Engano seu. Interlocutor. Por que engano? Você tem um computador? Interlocutor. Sim, tenho. O que tem de bom na obediência de um computador? Interlocutor. O computador não me surpreende. É o escravo perfeito. Obedece cegamente. Faz exatamente e somente o que digo para ele fazer. Não tem vontade própria, nem arbítrio. O que tem de ruim na obediência de um computador? Interlocutor. O computador não me surpreende. É o escravo perfeito. Obedece cegamente, faz exatamente e somente o que digo para ele fazer. Não tem vontade própria, nem arbítrio. Entendeu? Sentido da vida. Se sua vida está sem sentido, arranje um boleto para pagar. Minha amiga diz gargalhando. Mas ela está falando sério, seriíssimo. Ela realmente vive motivada pela luta contra o SPC e o Serasa. Só que não percebe isso. Ela acredita que vive em autorrealização. Mas isso é sua amiga, você pode pensar. Engano seu. Você também vive na luta. Faça uma reflexão. Você verá que vive lutando contra a sociedade, o machismo, a cultura, seus pais, a pobreza, a injustiça, a morte, enfim. Lutando contra o outro. Imagina se cada árvore frutificasse motivada pela luta contra as outras. O abacateiro não daria abacates, frutificaria contra a goiabeira dando não goiabas. E a goiabeira faria o mesmo, não daria goiabas. Frutificaria contra a laranjeira dando não laranjas. Quer encontrar o sentido da vida? Permita-se viver em acordo com sua vontade ao invés de viver lutando contra a vontade dos outros. Fazer isso é simples e sem boleto. Gambito do outroísmo. O começo de um jogo de xadrez se chama abertura. Tem diversos tipos de aberturas. O gambito da rainha é uma das aberturas mais populares. Consiste em sacrificar um peão para acelerar a abertura do jogo. A abertura de um jogo de xadrez é crucial para o desenrolar do jogo. Cada movimento inicial determina o leque de opções disponíveis dali em diante. Por isso, os jogadores de xadrez estudam tanto as estratégias de abertura. O resultado final de um jogo de xadrez é quase que consequência inevitável da abertura. O mesmo acontece com você o tempo todo. Vamos supor que você está com fome e decida jantar em um restaurante. O jogo de jantar vai começar. Você está prestes a fazer uma abertura. Você vai até a garagem, liga o carro e dirige até seu restaurante japonês favorito, o Tanaka. Você fez o gambito do Tanaka. Essa abertura determinará seu leque de opções dali para frente. Por exemplo, não adianta você pedir para o garçom do Tanaka lhe trazer pizza. Não tem pizza no cardápio do Tanaka. Quando você escolheu fazer faculdade de medicina, quando decidiu se casar, quando decidiu ter filhos, etc., foram aberturas também. Cada uma das opções que você fez e todas juntas determinaram um leque de opções que você tem hoje, só que tem mais. Independente das suas circunstâncias, você está o tempo todo jogando o jogo da convivência. De um lado do tabuleiro está você, do outro estão os outros. Ganhar no jogo da convivência é conviver bem, perder é conviver mal.
Assim, chegamos ao ponto principal. Na convivência, você só tem dois tipos de abertura: outroísmo ou autoísmo. A abertura outroísta te abre um leque de futuras opções outroístas que resulta em má convivência e mais opções outroístas. A abertura outroísta te abre um leque de futuras opções outroístas que resulta em má convivência e mais opções outroístas. A abertura autoísta te abre um leque de futuras opções autoístas que resulta em boa convivência e mais opções autoístas. Por isso, não adianta mudar de opção dentro do mesmo cardápio. Todas as opções dentro do cardápio do Tanaka resultam em comida do Tanaka. Todas as opções dentro do cardápio do outroísmo resultam em má convivência. A solução para a boa convivência é mudar de cardápio, mudar para o autoísmo. Fim da treta humana. Existem duas opções para o fim da treta humana. Opção A. Todas as pessoas devem ser fisicamente e psicologicamente idênticas. Não deve haver nenhuma desigualdade que sirva de motivo para inveja. Opção B. Respeitar e apreciar as diferenças. Opção A. Todas as pessoas devem ser patrões. Ninguém deve ser empregado. Opção B. Quem quiser ser patrão, seja patrão. Quem quiser ser empregado, seja empregado. Opção A. Todas as pessoas devem ser candidatas à presidência da República e todas devem vencer as eleições com 100% dos votos. Opção B. Democracia. Opção A. Todas as pessoas devem ganhar no par ou ímpar. Nunca ninguém deve perder. Só deve existir ganhadores, nunca perdedores. Todas as seleções devem ser igualmente campeãs da Copa do Mundo. Opção B. Aprender a perder. Opção A. Ninguém deve jamais frustrar ou decepcionar as expectativas dos outros. Todas as expectativas de todas as pessoas devem ser sempre e completamente satisfeitas. Opção B. Aprender com a frustração e a decepção. Opção A. Todas as pessoas devem ser onipotentes. A vontade de cada pessoa deve ser absoluta e deve ser seguida por todos. Opção B. Cada um com seu arbítrio. Opção A. Todas as pessoas devem estar certas. A crença de cada pessoa deve ser absoluta e deve ser verdade para todos. Opção B. Cada um acredita no que quiser. Opção A. O que é melhor para cada pessoa deve ser absoluto e deve ser melhor para todos. Opção B. Cada um faz o que achar melhor. Escolha a sua opção.